Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o programa sobre mercado imobiliário aqui no InfoMoney. Eu sou o Ricardo Reis, sou investidor imobiliário há muito tempo já, incorporador há mais de 30 anos. E esse programa tem como objetivo passar para vocês o que a gente vive na prática na nossa família há mais de 100 anos. Uma família que não é milionária nem rica, é uma família de padrão médio, trabalhadora como todo mundo, mas meu bisavô começou há mais de 100 anos atrás, umas lojas, e esses aluguéis das lojas vêm pela família, passando por todas as gerações há mais de 100 anos, e eu vejo o benefício que faz isso na vida das pessoas. Por causa disso, até eu resumi toda a história do que eu aprendi nesses meus 30 anos de incorporação e essa experiência toda numa frase que fala o seguinte: as pessoas e os negócios vêm e vão, mas os imóveis ficam, e se bem geridos, rendendo lucros e segurança por gerações. E eu falo isso porque eu vivo isso e sei do que estou falando aqui. Queria passar o máximo de informações para que você também possa investir em imóveis ou fundos imobiliários, que é a maneira moderna hoje de investir, alternativa, e poder também criar a sua renda, né? E com o tempo conseguir viver de renda, se possível. Escrevi um livro sobre isso, chama-se Lucre com Imóveis. Esse livro tem toda uma história do mercado imobiliário, os investimentos, negócios, oportunidades e muitos casos. Esse livro foi traduzido por um curso aqui no InfoMoney. Você entra no site do InfoMoney Cursos, Lucre com Imóveis. Está disponível para você poder fazer o curso, já está à disposição. E hoje, esse curso do mercado imobiliário, ele traz referências do mercado para que tu possa ajudar com informações, né? Já veio aqui o Gustavo Bueno, da XP, falar sobre fundos imobiliários. Veio também o Eduardo Zilberstein, da FIP, falar sobre os números, e hoje tenho um grande prazer de apresentar aqui o nosso apresentador sobre fundos imobiliários, que mudou muito o mercado, né, Arthur? Você foi uma pessoa que trouxe para o mercado muita informação e esse giro de entrevistas semanais, já há 2 anos. 2 anos de programa. Faz parabéns há 2 anos, né, Arthur? E ele é a pessoa que me trouxe aqui também, agradeço muito, pessoa muito generosa, que entende muito do mercado. Então, Arthur, se puder se apresentar aí, obrigado, né, por gentileza. Bom, primeiro quero agradecer de estar aqui, daqui a pouco eu vou falar do seu livro, do seu curso, de tudo que eu penso a respeito disso. O livro já é teu, né? O Arthur é homenageado aqui, me homenageou com uma frase aqui, então esse livro já é o primeiro livro dando para os nossos patrocinadores aqui das ideias, né? Obrigado. Bom dia para você que acompanha. Eu sou professor aqui do InfoMoney Educação, também sou professor de várias escolas, B3 Educação, IBMEC, FIA, FIPK, FFGV, enfim, muitas escolas, professor de finanças, mas eu tenho um especial interesse em fundos de investimento imobiliário. Então, gravei aqui, junto do InfoMoney, assim como você fez, um curso chamado Viva de Renda com Fundos Imobiliários, que é para apresentar esse veículo de investimento para quem nunca investiu em imóvel ou para quem já investe em imóvel e quer conhecer uma forma alternativa, que a gente vai falar bastante hoje aqui, Sim. Que são os fundos imobiliários, né? Tá. E o porquê que eu falo, eu queria ressaltar muito a importância disso aqui, porque que eu fico muito feliz de ver um livro e um curso à disposição das pessoas. O mercado de fundo imobiliário, você conhece e gosta? Sim, estou apaixonado por fundo imobiliário, que é uma paixão em comum aqui nossa e de várias outras pessoas, né? Mas são 170 mil brasileiros que investem nisso até hoje. Sim. 170 mil. Quantos milhões de brasileiros investem em imóveis, Ricardo? Uma grande maioria. Todo mundo mora numa casa, ou estuda, ou trabalha em um imóvel, né? E mesmo, além de morar, a pessoa junta um dinheiro e fala, pô, vou comprar um imóvel para ter uma renda, né? Sim. E aí compra uma kitnet, ou um apartamento, ou uma sala Sim. comercial, de todos os portes. Com que embasamento ele investe no mercado de imóveis? Porque que imóvel é um bom negócio, não resta dúvida. Essa sua frase da abertura ela é incontestável. Sim. Agora, não é simples, não é fácil investir no mercado imobiliário. Ele demanda conhecimento, demanda estudo, e eu não via disponível este conhecimento. O que a gente vê no mercado imobiliário é muita emoção, muito empirismo e pouca ciência. Verdade. E você está trazendo a ciência. Esses seus 30 anos de experiência, mais toda a experiência da sua família, mas você não falou isso, você foi estudar isso. Sim. Né? Você estudou fora do Brasil, inclusive, sobre o mercado imobiliário. Fiz vários cursos fora. Então, sou engenheiro, advogado, né? E vários outros cursos que eu fiz. E a paixão é muito grande. E dando um parênteses aqui, Arthur. O primeiro trabalho de fundo imobiliário que eu fiz foi um TCC, quando fiz Direito,
que era Fundo de Investimento Imobiliário e sua aplicabilidade no mercado imobiliário brasileiro. Fundo de Investimento Imobiliário e sua aplicabilidade no mercado brasileiro, em 2007. 2007. E eu comecei a ver, antes de sair a lei, eu já gostava do espírito de você poder dividir o imóvel em cotas e ter como fracionar o investimento e ter liquidez de bolsa de valores, que é as duas grandes vantagens que eu acredito, assim, maiores, né? Sim. E depois fiz em 2010 um outro trabalho que é um plano de negócios de um fundo imobiliário para investir em renda global, em países estressados. Depois a gente fala um pouco sobre isso, né? E daí eu vi o seguinte, não lancei esses livros porque eu não sentia que não tinha base, né? Tava aqui a base, mas era muito complexo já para chegar lá no começo da maioria das pessoas do Brasil que não conhece o fundo, nunca investiu em fundo imobiliário, né? E poderia começar a investir. E esse livro veio bem para isso. Começar pelo começo, a estrutura do mercado, oferta e demanda, né? Eu percebo o seguinte, você fala muito dos imóveis, que é o mercado, né? O tijolo, que é o mercado que você tem raízes. E eu tenho raiz no mercado financeiro. Sim. E o fundo imobiliário fez a junção das duas coisas. Exatamente, o casamento, né, dos dois pontos fortes. Então, quando eu falo para alguém que não sabe o que é fundo imobiliário, eu começo dizendo assim, olha, você vai precisar abrir conta numa corretora porque eles são negociados em bolsa. A sensação que eu tenho que das pessoas é assim, pô, esse negócio é em bolsa, a bolsa é arriscada, eu não entendo disso. Exatamente, o começo é esse. Quando alguém fala, olha, junte um dinheiro e compre um imóvel, a reação da pessoa é, imóvel é seguro, eu entendo disso. Quem disse que entende? Que curso que fez para entender de imóvel? Não é um negócio tão simples assim, é uma coisa de profissionais. Sim. Você deve ter assistido no programa Fundos Imobiliários, eu recebi o seu Manfredo Costa Neto. Sim. Já seus 70 anos, aí, uma vida inteira dedicada aos imóveis. Ele nos contou que o mercado imobiliário tem 29 segmentos. Você não investe em um imóvel. Sim. Você investe em um imóvel residencial, num imóvel rural, num imóvel de ilha, num imóvel... Isso. Né? No livro tem 37 tipos de investimento. Olha Fora aí. o tijolo, mais 7 ou 8 de papel, né? Olha aí. Exatamente isso que eu fiz. Aí, em cada um dos imóveis, eu fiz uma folha só bem simples, explicando o que é o investimento em apartamentos residenciais, por exemplo, o ponto forte, o ponto fraco, os problemas e as soluções. Para cada um dos 30 tipos de investimento está aqui no livro, mas continue. Então, é isso que eu vou concluir, mas o que eu penso. É evidente que imóvel é um bom negócio, só que não é um negócio simples, como as pessoas acham que é. Aqui em São Paulo, a ideia é assim, compra perto do metrô que vai dar tudo certo. Essa é toda a base que alguém tem para pegar e investir uma parte tão grande do seu patrimônio. E não é pequena, né? Ativo. No mínimo R$200 mil, né? Errar custa caríssimo. Verdade. Errar custa caro no mercado imobiliário. Então, para investir em imóvel, leia, estude, faça um curso e você está trazendo isso aqui. Se o seu assessor de investimento no mercado imobiliário, o que ele tem para te dizer é que tijolo é moeda forte e quem compra terra não erra, sim. Pô, meu amigo, é o seu patrimônio que está em risco. Que vem né? do perfil, né? Começa do próprio perfil da pessoa, né? O que ela tem de patrimônio, que idade que ela tem, Isso. qual é a fonte de renda, se é segura ou não é segura. A partir desse começo do próprio perfil, que a pessoa vê que investimentos possíveis ela pode fazer, né? Para se beneficiar ao longo da vida, né? Eu tenho certeza que as pessoas vão entender as peculiaridades de fundos imobiliários e que esse mercado vai crescer muito. Mas até isso acontecer, fato é que milhões de pessoas investem em imóveis e algumas delas fizeram péssimos negócios com imóveis, por falta de conhecimento, por falta de estudo, por falta de embasamento. Então eu realmente fico muito feliz de saber que hoje você disponibiliza um livro e um curso online disponível para o Brasil bom, inteiro. Obrigado, viu, Arthur? É muito importante isso. É o patrimônio das pessoas que está em jogo e agora você leva a ciência, né, para que a coisa seja feita de maneira com qualidade, né? A ideia do livro não é inventar a roda, é a gente fazer o seguinte, tudo que eu aprendi deu certo está aqui, tudo que eu aprendi deu errado está aqui, tudo que eu vi que deu certo com outras pessoas, eu sempre estudei muito tema, como você gosta de estudar, e outros colegas também, né? Eu sempre sou apaixonado por imóveis desde criança, então sempre acompanhei desde o meu pai, do meu avô e tudo que a gente fez e fora do Brasil, tudo que deu certo e errado. E eu tentei traduzir aqui para ninguém precisar reinventar a roda e rebuscar, né? Fazendo isso aqui já está de bom tamanho, né? Olha, eu me lembro, eu comecei a dar curso de fundo imobiliário, Ricardo, em 2012. Tá. Provavelmente em 2013, esse texto está no ar ainda, é só fazer uma busca no Infomoney. Eu escrevi um artigo no Infomoney chamado O Lado Bom da Bolha. Tá. A bolha imobiliária, que na minha opinião não ocorreu,
Eu acho que no Brasil não houve uma bolha imobiliária, houve um descolamento de preço, depois voltou e tal. Uma correção, né? Não foi uma bolha tão grande, né? Não caiu 50% os valores, né? Situações de mercado. Tá? O preço subiu mais do que deveria subir, depois caiu mais do que deveria cair, agora tá mas diferente de bolha, minha opinião. Tá. Mas o texto falava assim, sabe qual é o lado bom da bolha? É que agora as pessoas entendem que imóvel desvaloriza. Porque quando eu comecei a dar aula de fundo imobiliário, lá em 2012, chega uma hora que a gente faz uma comparação entre imóvel e fundo imobiliário. E aí eu dizia assim, olha, as cotas podem cair, na bolsa ela pode desvalorizar, assim como o imóvel pode desvalorizar. Aí eu percebi aquelas caras de reprovação na plateia. Sim. Entendeu? E fatalmente alguém falava, não, professor, imóvel não desvaloriza. Ora, como não desvaloriza? Que atributo mágico é esse de um ativo que só valoriza? Ouro desvaloriza, ninguém contesta. Gado pode desvalorizar, ninguém contesta. Ações pode desvalorizar, ninguém contesta. Imóvel é um ativo mágico que nunca desvaloriza. Então aí você vê o quanto falta a ciência no mercado imobiliário. Muito empirismo, muita paixão e pouca ciência. Tá? Muito bom desmistificar esse negócio que só sempre rende. E é muito bom que às vezes baixe o preço, que é a hora que você pode comprar muitas vezes. Dá oportunidade é hora de conhece. compra. Os grandes investidores mais experientes, não pela idade, mas pela experiência mesmo, até de conhecimento, ficam esperando a queda. Porque tem hora que não tem como comprar imóvel. Quando está muito alto o valor, fica difícil você conseguir fazer algum negócio. É um ativo como quando está baixo, a pessoa que não vendia permuta, dá um jeito, né? Então, é uma hora abaixo. Até o primeiro capítulo aqui do livro fala sobre o ciclo do mercado imobiliário, que quando eu comecei a estudar isso lá, 20 e poucos anos atrás, foi nos Estados Unidos, até no curso que eu fiz de corretor lá, na Flórida e em Nova York, e eu nem sabia que tinha um ciclo. E eu estava já há anos no mercado, né? E daí, de lá para cá, eu venho sempre falando sobre isso. Hoje, fico feliz em que todo mundo fala do ciclo. E o ciclo é muito importante, porque sempre, hoje nós estamos numa recuperação, né? Depende da eleição que vai vir aí, mas estamos numa recuperação. Tomara que as coisas estabeleçam aí e que equilibre as contas públicas para o mercado poder realmente evoluir. Mas tocando no assunto que você começou, Arthur, comparando um pouco o tijolo, que é esse investidor, a ideia de hoje é a pessoa que nunca investiu em fundo imobiliário. Né? Conhecer essa ferramenta. Você investe em imóvel, tem kitnet, tem loja, tem imóvel, ou não tem, mas quer começar. Sim. Então, como é que tu compara o tijolo com o fundo? Assim, os pontos fortes, fracos. O que é um fundo imobiliário, para começar? Para começar, então, um fundo imobiliário. É um fundo, como todo fundo, então é um investimento coletivo. Tá. Vamos dizer que a gente forma um fundo com 100 cotistas, cada um põe um pouco de dinheiro. Tá. Só que um pouco de cada um vira um monte lá dentro do fundo. Tá. Certo? E aí um gestor profissional vai fazer as alocações. Então eu vou comprar, por exemplo, imóveis. Ah, ele faz o que ele bem quiser? Não, o fundo tem um regulamento. E o regulamento, um dos primeiros artigos é a política de investimentos. Que o mercado até apelida de mandato, porque é como se fosse uma procuração. Então, digamos o que ele pode fazer? Isso, digamos que a política diga assim, olha, eu posso investir em shoppings e em cidades que tenham mais do que 500 mil habitantes na sua região de influência. Opa, o mandato é esse. Ele não pode comprar um galpão de logística porque o mandato fala shopping. Ele não pode comprar um shopping numa cidade que tenha 100 mil habitantes porque o mandato fala 500 mil habitantes. Tá? Então é uma forma coletiva de investir e com gestão profissional. Tá. Diferenças e vantagens e desvantagens. Uma delas é o quanto eu preciso para começar. Com imóvel eu preciso juntar dinheiro ou me endividar, que nunca é a melhor das soluções, né? Fazer o financiamento. Já está num risco grande, sabe Deus o que vai acontecer nos próximos 4, 5, 10 anos. Né? E pagando o juro ali, né? Tá. Então com imóvel eu tenho que ter um dinheiro já grande e imobilizar já ali. Teve que dizer, trabalhar bastante, economizar bastante para começar a entrar no jogo. E quando eu começo concentrado, né? Normalmente eu peguei tudo que eu grande, tinha e coloquei um único imóvel. Ele tem que dar certo. Se não der certo... E com inquilino de baixa qualidade, porque você compra um menor imóvel num lugar, né? Pode girar bastante esse inquilino. Exatamente. E no fundo você já pode comprar bons imóveis com bons inquilinos. Essa é uma boa diferença, né? Às vezes eu compro a cota de um único fundo que já tem dezenas de imóveis e dezenas de inquilinos. Tá. Já que eu estou no mercado financeiro via fundo imobiliário, eu posso pegar esse dinheiro e comprar 10 fundos diferentes e chegar a centenas de imóveis diferentes e centenas de inquilinos diferentes, sendo alguns que investem em escritórios, outros em shoppings, outros em agências bancárias, outros em CRIs, que são papéis de renda fixa, enfim. Sim. Eu tenho acesso a imóveis de alto padrão, que pouquíssimas pessoas têm acesso. O imóvel de alto padrão me dá acesso a inquilinos de alto padrão, que você pontuou, tá? Gestão profissional, diversificação, transparência e segurança, solidez. E quando eu falo segurança, eu não estou dizendo a respeito do investimento. Vai ter época que vai ser muito bom, vai ter época que vai ser ruim, como todo investimento.
Segurança e solidez é em relação à segurança jurídica dessa indústria. Tá. O Brasil tem a 10ª maior indústria de fundos do mundo. Ao todo, são 4 trilhões e 500 bilhões de reais investidos em fundos. Fundos de renda fixa, fundos de ação, fundo multimercado, Tá. incluindo aí os fundos de investimento imobiliários. Com a regulação da CVM, a fiscalização da CVM, que é uma autarquia federal, a Comissão de Valores Imobiliários. Certo. Ali, parecido com o Banco Central. O que o Banco Central faz com os bancos, a CVM faz É a polícia do mercado. a ali. polícia do mercado. Tá. E com a autorregulação, por exemplo, da B3, que é a Bolsa, né? Pouca gente sabe... A Bovespa virou B3. Virou B3, Tá. isso. Então, com a autorregulação da B3, da Ambima, que é uma outra entidade de classe, então é muito sólido, é muito seguro, é muito vigiado. Tá? Então, é seguro investir via fundos. É seguro investir em imóveis via fundos imobiliários. Certo. Tá? E aí, da questão de mercado, assim, tem risco de subir, de cair? Tem. Mas o risco ele é muito parecido com o do mercado imobiliário. Com quais vantagens? Transparência, diversificação, qualidade dos inquilinos, liquidez. E isso é um ponto importante. Importantíssimo. O fundo, então, basicamente, o fundo imobiliário é um fundo de sócios, cotistas, que Isso. estão investindo em ativos imobiliários. Exato. Seja em prédios, seja em galpões e shoppings, prédios comerciais, né? Sim. Que eram os grandes ativos dos milionários, sempre investiram nesse tipo de ativo. Exatamente. A base de carteira dos grandes investidores sempre teve uma boa parte em imóveis, e esses bons inquilinos, que são aqui os inquilinos aqui na Faria Lima, aqui na Vila Olímpia, que tem uma laje que custa milhões e um aluguel que custa vários milhares de reais, poucos investidores poderiam ter acesso a esse tipo de patrimônio antigamente. E hoje os fundos conseguiram, através Via desse fundo método imobiliário. sofisticado, permitir que você e eu, com R$100, fiquemos sócios de um patrimônio que não teria acesso no passado. Por que isso faz tanto sucesso no mundo inteiro? Por isso que você falou, pelo acesso que dá ao investidor médio. Tá? A indústria de fundos, quando chegou aqui no Brasil, o primeiro fundo foi trazido, isso foi, se não me engano, em 1952, um fundo chamado CRE5. Tá, Fundo de investimento. certo. Qual era a ideia? Era investir em ações. Quem trouxe isso para cá? A família Rockefeller. Rockefeller. O que eles queriam? Replicar no Brasil o sucesso nos Estados Unidos, porque a bolsa era uma coisa só para gente rica. Sim. E aí o que eles fizeram? Vamos fazer um fundo, cada um põe um pouquinho de dinheiro, o fundo tem um monte de dinheiro e investe em boas ações na bolsa. A mesma coisa foi replicado depois via fundo imobiliário, que nasce nos Estados Unidos em 1960 e chega no Brasil em 1993. Isso mesmo. Então eu tenho acesso a ativos no mercado imobiliário, que talvez eu não teria, e mesmo que eu tivesse, que eu seja um milionário que tenha dinheiro para comprar uma laje aqui, por que eu não complemento o meu patrimônio imobiliário investindo também em fundos imobiliários? Eu tenho uma laje na Faria Lima, por que eu não compro um fundo que tem shoppings em São Paulo, Rio de Janeiro, no Já conhece o Nordeste, mercado de lojas, conhece o mercado de varejo, você pode investir nisso em um outro formato, né? Então eu vou diversificando o meu investimento imobiliário via fundo imobiliário. E hoje são muitos investidores, tem 170 mil investidores, 170 mil. que é uma loucura. Eu lembro que vocês comentaram no teu programa da última sexta-feira, foi o programa comemorativo de 2 anos do Arthur, com vários convidados que conhecem muito bem, a gente vai falar um pouquinho sobre eles mais tarde, um pouquinho. E você comentou que começou quando tinha menos de 5 mil. Eu lembro quando tinha muito menos de 5 mil investidores. Lembro quando no Rio de Janeiro fizeram um fundo de um prédio para a Caixa, que naquele fundo criou-se mais 5 mil, só ali dobrou, de 5 mil que tinha há muitos anos, dobrou, e hoje fico feliz em ver 170 e vejo que vai ser muito mais no futuro, né? E vem crescendo, esse crescimento mais recente aí, vem num período em que os fundos imobiliários subiram muito nos últimos anos. Quando chegou em maio, teve aquela loucura política toda, a greve dos caminhoneiros. Desculpe. Toma uma aguinha aqui junto. Greve dos caminhoneiros e tal, os fundos desvalorizaram. Certo. Cerca de 20%. E ainda neste cenário de desvalorização, continua crescendo o número de investidores. Então isso me deixa feliz, porque quando está tudo valorizando, seja imóvel... Todo mundo entra na maré. Todo mundo vai na maré. Se os preços estão desvalorizando, o que é uma natureza de qualquer ativo, seja imóvel, fundo imobiliário, Compre, ação, né? A dica nossa é compre, né? Se neste momento mais gente está chegando, é sinal que esse pessoal está chegando com a informação correta. Está vendo o fundamento no Tá negócio. vendo o fundamento Está vendo a negócio. realidade, não está na maré Exatamente. da dica de um para o outro, né? Mas está vendo que... Porque imóveis é longo prazo, né? Mesmo quem investe em fundo, quem investe em imóvel espera 5, 10, 20 anos ou a vida inteira com aquela renda. E os fundos, a mesma coisa, você não investe hoje para vender amanhã. Pode até ter um especulador, é bom especulação, né, para poder dar liquidez no mercado, Isso.
Mas quem investe geralmente está investindo para um longuíssimo prazo, né? E a gente estava falando da liquidez. Quando eu compro cotas de um fundo na Bolsa, eu pago 3 dias depois, 3 dias úteis depois. Tá. O que significa dizer que quem vendeu para mim recebe 3 dias úteis depois. Certo. Ou seja, eu tenho liquidez. Quando eu tenho um imóvel, eu não sei quanto tempo demora para vender. Pode demorar mais de ano, né? No mercado de baixa, né, é muito comum, se não baixar o preço, e a pessoa do imóvel, é difícil querer baixar o preço 20%, 30%, né? Quem precisa baixa, mas o mercado imobiliário tem essa peculiaridade. Como a maioria das pessoas não precisa vender, mesmo que caia o mercado, ela não vende. Ela deixa quieto ali e esperar até voltar novamente, né? Tem essa. E agora, o que esperar de renda? Né? Entrando numa parte já mais prática. Legal. Qual é a renda que se espera de um fundo? De onde vem essa renda? Eu comprei cotas de um fundo, o fundo tem um monte de imóveis, vamos dizer que ele aluga esses imóveis. Tá. O aluguel é faturamento do fundo. Tá? Aí o que vai acontecer lá? Faturamento, sai tudo que é custo, taxa de administração, taxa da CVM, uma reserva aqui, um imóvel que precisa de uma reforma. Tá? O que sobrou? Lucro líquido. Faturamento menos custo, sobrou lucro líquido. A lei diz que 95% do lucro líquido tem que ser distribuído. Isso é muito bacana. Obriga ele a distribuir a renda. Dividendos. Se fosse uma ação, seria dividendo. Isso. Só que uma ação, a companhia pode distribuir quanto ela quiser. Sim. Né? Tem uma história que tem que distribuir no mínimo 25%, não é bem assim. Tá. A companhia pode distribuir quanto ela quiser. Tá. Ela retém boa parte dos lucros e distribui normalmente a menor parte dos lucros. Um fundo imobiliário, 30%, no máximo 50%. Isso. O fundo imobiliário inverte essa lógica. Ele só pode reter 5% do lucro líquido e tem que distribuir 95%. Tá. E vai parar no bolso do cotista. De que forma? Vamos deixar a coisa mais palpável. Isso. Apurei o meu lucro líquido, apurei 95% que é o que eu vou distribuir. Quantas cotas tem no fundo? Divide uma coisa pela outra e é anunciado ao mercado, olha, o fundo vai distribuir tantos centavos por cada cota. E aí basta eu ver quantas cotas eu tenho, multiplicar por aquilo que vai entrar. Coisa simples, transparente, né? Fácil de entender, fácil de ver. Transparente, está lá o prédio, está lá o aluguel, o número de cotas, né? Conta simples, né? E o dinheiro vai ser creditado na conta da corretora da pessoa. Tá. Se for a mesma corretora do banco onde ele tem conta, vai estar integrado com a conta corrente dele. Se for uma corretora independente, vai entrar aqui na conta da corretora independente e está lá, é dele, ninguém mexe naquilo. Aí ele faz o que quiser com esse rendimento, ele reinveste e tal. Qual que é a rentabilidade disso? Hoje, no mercado atual, no cenário atual, comprando com fundos bem conservadores, grandes, diversificados, uns 0,6% ao mês. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do preço pago pela 6 a cota. 8% ao ano. Isso. Mais ou menos. Uns 7 a 8% ao ano. Tá. Dá para ter rendimentos maiores? Dá, assuma mais riscos. Assim como... Sim, pegar um fundo de incorporação, alguma coisa mais o melhor arriscada. imóvel da cidade, ele não rende o mesmo que o pior imóvel da cidade. Tem perfil para tudo. Tem gente que, eu prefiro esse aqui que eu vou esperar um bom tempo até. Ou o cara que fala, eu prefiro esse que é mais assertivo. Tem perfil para tudo. Tá? Então dá para ter mais renda se você aceitar mais risco, mas o interessante mesmo é pensar na possibilidade da diversificação. E aí eu diversifico em fundos, em gestores e em ativos. Né? Eu tenho um pouco de shopping, um pouco de agência, um pouco de escritórios. E isso, para o longo prazo, é a perenidade da coisa. Quando a gente fala em diversificação, pessoal, Markowitz foi um matemático que provou que a melhor maneira de você gerir teus ativos é dividir em algumas cestas, que tenham correlação diferente uma da outra. Não adianta dividir em vários prédios, não é só isso. Tem que dividir em cidades diferentes, inquilinos diferentes, um pouco de renda fixa, um pouco de renda variável, fazer uma variação, né? Então, reforçando um pouquinho as vantagens, eu queria entrar nas desvantagens daí, tá, Legal. Arthur? Então, as vantagens, a diversificação, que é isso, você poder dividir teu patrimônio, aquela parte em imóveis, pode ter uma parte imóvel, uma parte em fundo imobiliário, e a parte de fundo pode ter um ou vários fundos, um fundo com vários ativos, ou seja, você pode ter várias formas de diversificar que você não teria comprando um imóvel, como você falou. Tem a liquidez de bolsa de valores. Você quer vender um imóvel na praça aqui, você tem que mandar avaliar, botar uma placa, pegar uma imobiliária, esperar algum tempo, né? Na bolsa a chance de você virar esse dinheiro é muito mais rápida, né? E complementando a liquidez, Ricardo, em bolsa a liquidez ela pode ser fracionada. Digamos que eu investi R$500 mil em fundos imobiliários e preciso de 50 mil. Exatamente. Eu vendo o equivalente a 50 mil. Você não precisa vender todo um patrimônio, às vezes dando desconto de 50 mil para poder vender por 450 e perde 50 mil. Né? Você mantém, isso é muito importante que você está falando, Arthur. Você pode desinvestir ou reinvestir na medida do teu fluxo de caixa.
Outra vantagem muito grande é a isenção de imposto de renda, da renda, né? Isso. Então, quem está investindo em fundos que tenha mais de 50 cotistas, que a pessoa que está investindo não tem mais que 10%, e que esteja na Bolsa de Valores, ou seja, a maioria dos fundos tem essa peculiaridade, ela não paga imposto de renda, né? Sobre o rendimento fundos, mensal. sobre o rendimento mensal. No que seria o aluguel, né? No aluguel. Então, quando eu falei 0,6 aí no fundo conservador, isso já é líquido. Já é líquido, não tem o IOF, não. não tem imposto de renda, né? Aí tem o baixo custo de operação, né? Tanto para entrar, quanto para sair, quanto para manter. Muitas das corretoras... Baixo custo, a gente chegou no limite do baixo custo. Algumas corretoras que já não cobram corretagem nenhuma. Isso. Imagina você que está habituado com imóveis, falar que você vai comprar e vender imóveis sem pagar corretagem para um corretor. Sim. O que sobrou, então... Por exemplo, agora, recentemente, a Clearca do grupo XP disse que não cobra corretagem para nada. E isso inclui fundos imobiliários. Sim. O que sobra para pagar? Os emolumentos, que seria a taxa do cartório, Sim. se fosse comparar com o mercado imobiliário, emolumentos na Bolsa é 0,035% sobre o valor negociado. Quer dizer, realmente baixou o valor. Antes, esses custos todos de carregamento, de abrir conta e tal, eram tão grandes que mesmo para investir em fundos, você precisa de ter 5 ou 10 mil reais para amortizar esses custos e ter um rendimento. Agora com essa baixa toda, você pode investir 100 reais para começar a aprender e já ir entrando no fundo, né, Arthur? E as desvantagens daí, Arthur? Vamos lá, eu gosto muito de fundo imobiliário, mas não é a oitava maravilha do mundo, é só mais uma classe de ativos, né? Desvantagens. Uma delas que eu sempre ressalto é a questão da garantia. Tá. Quem tem imóvel tem crédito, certo? Sim, você pega o teu imóvel, que está quitado, dá em garantia, e pega um dinheiro emprestado para fazer algum outro negócio e dá em garantia o teu imóvel. Se eu chegar no banco e falar, eu tenho esse imóvel aqui, eu te dou o imóvel em garantia, eu saio de lá com o dinheiro no bolso. Tá. Se eu chegar no banco e falar, eu tenho cotas do fundo imobiliário, te dou em garantia, você me empresta dinheiro? Ainda não tem. No futuro deve ter, né? Mas ainda não tem. Deveria ter, até pela questão da liquidez, a transparência. Claro, é até melhor que o imóvel, né? Como garantia, né? Como garantia. Você converte ele sem custo quase, né? Mas não tem. Outra é a galinha morta. Não tem galinha morta em fundo imobiliário. Galinha morta, pessoal, é você comprar muito abaixo do valor do mercado. Isso. Que é uma mosca branca. Galinha morta é a maneira de se referir quando o mercado tem uma travada ou alguém tem uma travada de fluxo de caixa, de capital e tem que vender rápido, né? E daí queima 20%, 30% de desconto. Eu dou esse exemplo assim, muita gente conhece, que é bem o cenário que você falou da sua família, aquele cara que vive de renda de 30 imóveis. Que ele já herdou desde o avô, do pai, todo mundo foi aumentando. Hoje o cara tem a carteira de 30 imóveis. Bom, quem tem 30 não precisa do 31º. Eu não preciso comprar. E aí, o que esse investidor normalmente faz? Ele só compra de quem precisa vender um imóvel. Aí o imóvel vale 500 mil, ele fala, meu amigo, eu compro, mas compro por 300. Fica esperando a época boa, porque como é cíclico, uma hora vai apertar, ele sabe disso, e aí, se ele pega guarda para a hora... Então, tá 500 no mercado, ele consegue um negócio exclusivo para ele a 300. Essa é o que eu chamo de galinha morta. Tá. Em fundo imobiliário isso não acontece. Então, é uma desvantagem para quem é esse investidor de imóvel que só gosta de comprar assim. Agora, não deixa de ser uma vantagem do ponto de vista de segurança. Por que isso não acontece em bolsa? Porque os preços são idênticos para todo mundo, está na tela do seu celular quanto que está valendo. Tá? E se houver uma oscilação muito grande entre o último negócio e o próximo, então digamos que um fundo imobiliário é um negócio a 100. Se o próximo negócio é R$80, por exemplo, não sai esse negócio. A bolsa congela, como a gente fala no jargão do mercado, anuncia um leilão de 5 minutos. Fala para todo mundo, olha, o Ricardo está vendendo um fundo imobiliário por 80 e o Arthur está comprando. E o último negócio tinha sido 100. Tá. Durante 5 minutos, quem quiser pode interferir nesse negócio. É como se, quando eu chego lá no cartório e falo, olha, esse imóvel de 500 eu quero comprar por 300, o cara pegasse um megafone e fosse na rua e falasse assim, alguém quer pagar mais? Que tira vantagem na hora, com certeza, né? Então não tem essa galinha morta, mas por outro lado tem muita transparência e igualdade na precificação. Tá. E tem a volatilidade do mercado financeiro, porque o imóvel basicamente dá uma grande crise, ele custa 500 mil. No dia seguinte ele continua 500 mil, o cara não vendeu, no mês depois é 500 mil, só se ele realmente baixar. Agora no mercado financeiro não é assim, né? Se dá qualquer coisa, pode ser que o mercado dê uma desabada ou uma subida, como já aconteceu no passado. As cotas mudam de preço diariamente, mas mudam muito freneticamente, que nem o mercado de ações? Não. Eu tenho estudos publicados mostrando que a volatilidade... A volatilidade é o sobe e desce, né? Do preço das cotas
é metade da volatilidade do preço das ações. Tem um colchão ali, que se tem um amortecedor, né? Esse amortecedor é a renda mensal. Não faz muito sentido se eu espero. Eu dei um exemplo vamos dizer, um fundo que paga 90 centavos por mês de rendimento. Tá? Não faz sentido esse fundo cair para 50 se eu acredito que ele vai continuar pagando os mesmos 90. Entendi. Opa, claro. De repente esses 90 então estão equivalendo a 1,5% ao mês, 2% ao mês. Não, ninguém é bobo, ninguém deixa dinheiro na mesa. Isso aqui segura preços. Assim como não vai fazer sentido ele custar R$200, porque daí alguém olha e fala, não, mas se eu comprar isso aqui vai me dar 0,20 ao mês, não faz sentido. O fundo imobiliário é um fluxo de caixa. Isso. E a maneira de avaliar os ativos, qualquer ativo, tem várias maneiras de avaliar os ativos. A melhor maneira de avaliar empresas, o que for hoje em dia, é fluxo de caixa descontado. Isso. Então, se você tem um fluxo de caixa da renda, não desalugou o imóvel, não caiu o prédio, vai continuar vindo. Então, a avaliação pode variar um pouquinho, de acordo com o cenário novo, mas não tem como variar demais, né? E quem investe no fundo imobiliário, ele sabe, porque ele tem essa informação, ela é inclusive obrigatória, quais são os imóveis, os contratos de locação e qual o prazo do contrato de locação. Ele sabe quem é inquilino. Tá? Então, a gente está num momento de eleição, todo mundo achando que se o candidato A ganhar, o mundo acaba, se o candidato B ganhar, o mundo acaba. Então, não acaba. E os contratos também não acabam por causa do resultado da eleição. Não muda tudo de uma hora para outra, né? Entendeu? Então, se de repente vem até uma queda por causa disso, você vai pegar um fundo e falar, pô, esse fundo está me mostrando aqui, os contratos de locação dele vencem em 2022, em 2023, em 2030... Vai estar lá o inquilino. E tem uma multa enorme se ele sair também, né? No mês passado vai ser pago no mês seguinte. Então isso segura. Tá? Então existe uma volatilidade maior do que a dos imóveis? Provavelmente. É difícil eu te afirmar isso porque também você não consegue fazer um estudo do mercado imobiliário. Você não tem preço em tela, você não tem preço marcado no mercado. Tá? Mas pelo menos visualmente a volatilidade é maior do que a dos imóveis, é menor do que a das ações. Bacana, comparando com o imóvel, é que é igual ao imóvel, é a mesma coisa? Não é. E isso é bom. Você acabou de falar de Markowitz, você precisa ter ativos diferentes e pouco correlacionados. A correlação de fundos imobiliários com o imóvel, ela não é perfeita. Exatamente. O que é uma vantagem também, né? Isso. Que você pode diversificar ali também. Para segurança. Então, quem tem imóvel, que eu vou dizer para ele, venda seus imóveis e troque por fundo imobiliário, jamais. Inclua fundos imobiliários no seu patrimônio. É isso aí. Mantenha os seus imóveis, comece a investir em fundo imobiliário. O que vai acontecer se essa pessoa fizer isso, é que ele vai gostar tanto de fundo imobiliário que ele vai perceber que ele consegue pegar dessa carteira de imóvel dele, tem um ou dois que só dá uma dor de cabeça, só enche o saco dele. Vende esse. Vende e com calma. Vende bem, não precisa vender queimando, né? E aí ele troca por fundo imobiliário. Muito boa, muito boa. Então quero começar a investir, Arthur. Como é que eu faço? Tem que começar. Eu não sei nada de mercado imobiliário, ou sei alguma coisa de imóvel, mas não sei nada de fundo, morro de medo de bolsa de valores, não sei nem o que é uma corretora. Bom, como é que eu começo? Primeiro, perca esse medo de bolsa de valores. A bolsa existe no Brasil há mais de 120 anos, no mundo há mais de 500 anos. A bolsa é o encontro do vendedor com o comprador. É uma praça, era uma árvore, né? Lá na Holanda, quando começou. Depois em Nova York era uma praça aberta, que as pessoas iam se encontrar para comprar e vender. Isso aí. Então, em vez de você ter que ir no imóvel, comprar e vender vários imóveis no Brasil inteiro, você vai numa praça, hoje é eletrônica. Isso. Então, ajuda muito a liquidez. A bolsa facilita. Não tem que ter medo da bolsa. Com todas ele vem te as ajudar regras a comprar bolsa, e a vender. Fiscalização da bolsa. Sim. Enfim, pare de ter medo de bolsa. Você tem que ter medo de negócios ruins. Na bolsa tem centenas de negócios entre empresas, fundos imobiliários e tal. É questão de avaliar qual é o bom e qual é o ruim. Tá, então perdeu o medo da bolsa. Daí o que eu faço? Abra uma conta numa corretora de valores. Tá. E isso é outra coisa que tem que perder o medo. Corretor de valores é uma instituição financeira fiscalizada e tudo mais. Tem várias. O banco onde você tem conta tem uma corretora de valores. Tá? Se você tem muito medo, faça isso. Então comece abrindo conta na corretora do seu banco. Agora, muito provavelmente você vai encontrar mais especialistas sobre fundos imobiliários e custos mais baixos numa corretora independente. Tá? Mas tanto faz. E tem várias corretoras também tem conhecem mais de fundo do que outras também, né? Sim. Tem corretoras que são em ações e tem algumas que fizeram um departamento para estudar fundo imobiliário. Como a própria XP, né? Tem a ferramenta que eu espero que o Gustavo ainda venha mostrar aqui. O Gustavo Bueno, que já veio falar conosco. A XP tem hoje uma plataforma sobre fundos imobiliários que você consegue ter muita informação, você abre de graça a conta, como em outras corretoras também,
e consegue estudar e ver os fundos que eles sugerem para você investir, né? E ver o relatório e tudo mais. Assim como a XP, qualquer corretora tem várias essas corretoras, tem um informações. relatório de análise de fundo imobiliário, tem carteira recomendada de fundo imobiliário, tem hoje equipes de análise independente, como o pessoal da Suno Research, da Eleven Financial. Tem várias fontes de informação, vamos passar um pouquinho disso. Casas Então, independentes. abre uma conta de graça, Abre uma conta de graça. pega os R$100 e compra um fundo imobiliário. Que vai fundo lá. que eu compro, Arthur? Então, E aí? Eu não sei, não conheço nada, qual fundo que eu entro? são muitos fundos, e aí Tá. eu preciso ver o que me interessa e tal. O que eu acho, Ricardo, que a gente está falando para as pessoas, pegue 100, 150 reais, compra uma cota. O que vai acontecer? Nada. Você vai investir 150 reais, vai ter um retorno de 0,6 sobre 150 reais, é nada. Você vai aprender com R$100. Você vai aprender com 100 reais. Entendi. Então você está pagando o teu conhecimento Faça ali. um Mês que vem você põe mais 100, aí compra uma outra ação, outro fundo, né? Não adianta ler seu livro, fazer seu curso, fazer o meu curso, se não começar. Faz um estágio, começa. Pega o maior fundo, tem fóruns de discussão na internet, ou pega uma carteira recomendada, converse com alguém, converse com o analista da corretora e tal. Começa pequeno. Todo mundo agora gosta de falar de startup, né? Sim, startup, tá na moda. o pessoal vai mudar o mundo aí com as startups. O que todo o pessoal do mundo de startups fala? Comece e erre pequeno. Tá. Você tem que começar, não deu certo, vai para outro, não deu certo, vai para outro. Pô, E o cara quebrar 3 vezes, ele tem moral, né? A pessoa que quebrou Isso, 3 vezes, isso. bate em palma, você falou outro dia no teu. Ele, né, porque tentou 3 vezes, quebrou a cara e aprendeu com isso, né? No mercado de imóveis, você não começa pequeno. Não tem como. Não Já tem começa com como. 40 anos, já, porque até você conseguir juntar 200 Juntar mil essa reais. grana, Né? Então, com o fundo imobiliário, começa pequeno. Aí vai aprendendo e vai ganhando confiança. E vai acompanhando também esse negócio que a gente falou da volatilidade das cotas. Vai subir 1% num dia, vai cair 2% no outro. Vai criando casca, né? Para É poder. isso. Ou criar casca ou falar não é para mim. Também pode ser. Né? Deveria criar casca, porque não é nada demais. Mas essa como é longo variação. prazo, né, o fundo ele basicamente é para renda, tem também para valorização, que são os móveis que você ou constrói ou compra numa baixa qualquer. Mas a maioria é renda. E se você não vende na baixa, tá tudo bem, continua tudo bem, rendendo, está lá a exatamente. renda vindo, você não Que tem é que a ficar mesma coisa desesperado. do imóvel, a mesma coisa do imóvel. Então, o fundo imobiliário é um ativo de renda variável. Por quê? A renda ela vem do lucro líquido. O lucro varia, o lucro não é igual sempre. Sim. Se o custo aumenta, o lucro é menor. Se o faturamento diminui, o lucro é menor. Tem uma frase tua que é muito boa, que você fala que é um bicho diferente, como que o fundo imobiliário, para quem é daquele tempo do balão mágico, não tem bigode de foca, nariz tamanduá, orelha de camelo, porque ele parece imóvel e não é imóvel, Tá. parece renda fixa e não é renda fixa, parece fundo, mas é um fundo diferente da maioria daqueles que as pessoas estão habituadas. Quando é bom você ter lembrado disso, para deixar claro que o fundo imobiliário ele não permite resgate. Não é um fundo como o fundo DI, o fundo de você ações. liga lá e baixa as cotas, né? Tem que vender as cotas. que vender Pode ser que as não cotas. venda as cotas, tem que esperar um tempo, né? Isso. Né? Tá. Normalmente tem boa liquidez, dá para vender todos os dias e tal. Mas a menos, claro, você pode comprar um fundo que tenha liquidez pequena. E aí, Tá. se você estiver ciente desse risco, tudo bem. Então, ele é um fundo diferente dos outros fundos. Ele parece imóvel, não é imóvel. Ele parece renda fixa, não é renda fixa. É isso mesmo, acho bacana essa tua frase. E isso faz dele, outra coisa que eu gosto de falar, o coringa do portfólio. Entendeu? Algo que parece um monte Portfólio de da coisa. carteira. Você investiu um pouquinho em renda fixa, um pouco em renda variável, um pouco em ação, mas daí você um pouco em fundo Ele imobiliário. cabe no portfólio de todo mundo. Quem já tem imóvel deveria ter fundo imobiliário também. Quem já tem ação deveria ter fundo imobiliário também. Quem tem renda fixa e quer dar o primeiro passo em renda variável, faça isso pelos fundos imobiliários. Não começa pelas ações, não. Começa pelos fundos imobiliários. Como eu disse, o sobe e desce É muito menos risco. é muito menor. O que o Arthur está falando é assim, basicamente quem investe, primeiro, o menor risco é renda fixa, que é o menor rendimento no mundo inteiro. No Brasil tem um pouco a mais, bem a mais, mas em geral é o menor rendimento. Para ganhar mais que renda fixa, que é 1 ou 2% fora daqui, até negativo no Japão, aqui dá 6%, né? Tem que pagar imposto. Para sair dessa renda fixa tem que correr um pouco mais de risco. O primeiro ativo acima desse são os imóveis. E agora os fundos imobiliários. Depois disso vem as ações e outros negócios mais arriscados. Então, se você quer ganhar um pouco mais que a renda fixa, que o mercado hoje está com juros mais baixos, você tem que correr um pouco mais de risco e o fundo seria uma boa entrada. Então, muito bom, Arthur. E daí, tem 3 ativos que são os que mais comuns do fundo imobiliário, né? Que é as lajes de grandes prédios corporativos pelos bons inquilinos, os shopping centers, que sempre foram grandes pagadores de aluguel,
e os galpões também que Sim. estão ligados a isso, né? Então eu posso já começar minha carteira com esses 3. Começa com esse, comprar um fundo de fundo também, pode ser um fundo que Isso. investe em outros fundos. Interessantíssimo. Aí ele já diversificou dentro do fundo. Como que é esse fundo, Arthur? Então, um fundo imobiliário em que o gestor, ao invés dele ir lá e comprar os imóveis, Tá. ele vai comprar cotas de outros fundos. Então, eu transfiro para esse gestor a decisão de investimento em fundos. Tá? E tem uma parte relevante da indústria que são os fundos de CRI, de Certificado de Recebível Imobiliário. Tá. O que é isso? É um papel de renda fixa com lastro no mercado imobiliário, num contrato de compra e venda ou num contrato de locação. São recebíveis, é igual um cheque pré-datado. Né? Exatamente, isso todo mundo entende, né? Tá. Que é o desconto do pré-datado, vamos dizer assim, Sim. ou desconto de duplicata, né? Os aluguéis ou a venda parcelada, Ele é um que vira um recebível. papel que é um recebível, né? Tá. Se eu aluguei imóvel para você vai me pagar ao longo de 5 anos X mil reais por mês, eu tenho um recebível futuro, com lastro no mercado imobiliário. Tá. Isso pode virar um papel chamado certificado de recebível imobiliário, que eu posso investir também via fundos imobiliários. Entendi. Por que é bacana isso? Mais diversificação ainda. Mais diversificação ainda. Sim. O CRI é um outro bicho. Claro. Tem mais, A base é imóveis, mas é a renda do imóvel, seja por aluguel ou seja por Aí financiamento. o CRI não é imóvel, não é fundo imobiliário, é um outro bicho aí que a gente põe para dentro do portfólio e diversifica ainda mais as coisas. Você tocou um assunto, a gente falou um pouquinho dos 3 básicos, que é shopping, galpão e prédios comerciais, que é no mundo inteiro isso. Sim. E tem vários fundos atípicos, a gente comentou rapidamente antes da estar gravando aqui, o CRI comentou agora há pouco, e tem alguns que eu não vejo ainda acontecendo, que eu acredito que vai acontecer, e gostaria de deixar aqui algumas ideias para gestores aí, e eu posso junto fazer a incorporação desses empreendimentos, eu adoro incorporar, né? Mas são os prédios, eu gosto muito de esquina. Sim. Esquina, geralmente, esquinas boas, então fast food. Um fundo para investir só em imóveis de fast food, que é o grande negócio do McDonald's, né? São os aluguéis, não é isso? Quem lê o livro sabe disso. E as esquinas ficam lá. Você pega o primeiro Mac que abriu aqui no Brasil, aqui em São Paulo, continua lá rendendo muito bem. E se saísse o Mac, que não vai sair, vai entrar o Burger King e continua. E no Brasil inteiro tem isso, né? Então seriam ótimos imóveis para compor. As farmácias, com a terceira idade, né? Sim. A pessoa está chegando cada vez mais idoso, mais experiente. Nas esquinas da comida todo dia, né? Eu falei agora há pouco. Concessionárias de carro, strip malls, que são aqueles shoppings pequenos, você para o carro na frente, sai a pé, entra e sai, que está crescendo bastante no Brasil já isso. Eu acho que isso vai acontecer por várias frentes, tá? Porque o investidor vai demandar ainda mais diversificação. Tudo bem. Bem do mercado, você acha? Né? Dos dois lados, né? O investidor fala, tá bom, já tenho shopping, agora eu queria ter um fundo que tivesse a loja de esquina e tal, isso aqui. Tá. De certa forma, o que tem mais parecido hoje são os fundos de agência bancária. Sim. Muita gente se pergunta se vai ter agência bancária daqui a 10 anos, porque a tecnologia está avançando muito. Pode ser que a agência não, mas ela é sempre muito bem localizada. Super bem, exatamente. Numa esquina, numa praça. Então, se a agência bancária lá, entra um varejista. Né? Nossos inquilinos falam assim, eu quero perto do banco. Isso, né? Exatamente. Eu quero ficar perto do banco. Por quê? Porque o banco fez uma análise de qual era o lugar Sim. onde circula muita gente. Exatamente. Né? E outra coisa, Ricardo, é que o empreendedor, não do mercado imobiliário, o empreendedor das outras áreas, o empresário, uma hora ele vai se dar conta que ele está imobilizando capital à toa no negócio dele. Então eu tenho uma rede de farmácias. O que eu preciso? Fluxo de caixa. Eu preciso comprar estoque com prazo, vender antes de pagar, tá? Para o negócio girar, precisa dar muito lucro. Mas pode acontecer que a venda emperre. E eu comprei o remédio para pagar em 30 dias, eu não consegui vender em 30 dias. Se eu não tiver fluxo de caixa, eu quebrei. 95% das empresas quebram por causa falta disso. de fluxo de caixa. Yeah. E aí o cara vai ver, ele tem uma rede de farmácias, de 10 farmácias, ele tem 10 imóveis. E ele está desesperado porque ele não tem fluxo de caixa. O negócio dele não é imóvel, o negócio dele é vender remédio. Podia fazer um sale leaseback, vender as farmácias, virar inquilino da própria farmácia, pega esse dinheiro e investe no negócio dele. Aí você fala, mas pô, o endereço é vital para o negócio dele, como é que ele vai vender? Ele vai vender, vai fazer um contrato de locação atípico. Vou dar um exemplo do mercado de hospitais aqui no Brasil. Um fundo canadense chamado Northwest, é o maior fundo que investe em hospitais no mundo. Chegou aqui no Brasil, comprou 5 hospitais. O hospital precisa de dinheiro para quê? Para ter médico e bons equipamentos. Sim. Ele não precisa do tijolo. Pô, mas aquele endereço é vital para o hospital. Tá bom. Tá. O contrato de locação é de 25 anos, renováveis por mais 25 anos se o hospital assim quiser.
Ou seja, se o endereço é importante para mim, eu travei o endereço por 50 anos. E tá com capital de giro para girar. No mês seguinte, eu desalavanquei, eu passei a ter um capital de giro Pode gigantesco. expandir para mais hotéis, pode comprar mais hospitais. Então, né? uma hora o empresário também vai se dar conta disso e vai fazer essa desimobilização. Ele não precisa do imóvel, ele precisa de capital de giro, ele precisa de capital humano, ele precisa ter dinheiro para pagar bons profissionais. Sim. Entendeu? Então, uma hora isso vai acontecer naturalmente. Você tocou nesse assunto, né? Esse é atípico, né? Ele falou do hospital, tem dos hotéis também, né? Sim. Como o Hotel Invest fez. Sim. Flat sobrou em São Paulo há 10 anos atrás. Esse é um case ninguém comprava para nada, ninguém vendia, estava horrível. Foi lá o Diogo Canteiras, esperto, inteligente, pegou um dinheiro, fez um fundo e comprou um monte de flats a preço de banana. Isso. E ganhou muito dinheiro, foi um dos fundos que mais rendeu durante alguns anos. E ganhou muito dinheiro quem foi com ele no fundo. Sim. Certo? Exatamente, a pessoa que entrou junto. No ciclo, né? Aí outros, falar que está acabando o nosso prazo já aqui, outras ideias de fundos que tem, prédios públicos, mesma coisa, em vez de fazer um prédio público, você pode virar inquilino, né? Ou a justiça pode fazer isso, o executivo pode fazer isso. Retrofit no Rio de Janeiro, fazer um fundo de retrofit, incorporação, né? Fundo de incorporação, já tem alguns, comprar incorporações estressadas. Alguém que está com problema, como aconteceu com a Encol e outros, né? Uma hora dessa pode vir alguém com problema, pode fazer um fundo para comprar esses tipos, especializado em pegar aquele ativo parado ou terreno e virar um ativo pronto. Que a gente já está alongando pro avançado esta conversa, e o que eu quero que fique claro para quem está assistindo, que tem do beabá. Que é o começo que a gente fez, né? Eu quero então um fundo que tenha um monte de imóvel, que seja pouco arriscado e tal. Tem. Agora, eu também gosto de risco, eu tenho perfil para mais risco. Tem também. Quer incorporação de coisas estressadas, você vai encontrar. Nós estamos entrando na parte sofisticada. Eu tenho duas ideias que eu não vi acontecer ainda, né? A gente comentou rapidamente também. O Brasil é a fazenda do mundo. A gente é visto fora como commodities. Trigo, é soja, minério de ferro. E a gente não tem fundos ainda em fazendas. Né? As fazendas do Brasil são as mais produtivas, ou algumas das mais produtivas do mundo. Nós temos a maior área para plantar e produzir do mundo, ainda pouquíssimo utilizada, apesar de falar em desmatamento e tal, 8 a 10% da área está utilizada, tem muito mais para utilizar. As vantagens competitivas que nós temos com sol, água e terreno não tem como bater, são vantagens competitivas naturais. E as fazendas têm a vantagem também de poder ter um arrendamento, um valor fixo de aluguel e um valor variável de acordo com a safra, o que for, que geralmente é dolarizada. Então, se fazer um fundo de fazendas faz todo sentido pela vantagem do Brasil, que a gente está fazendo no mundo, ainda se pode ter uma diversificação cambial, porque a parte variável da receita pode ser atrelada à produção, que é dolarizada, quer queira, quer não queira, né? Também acredito que tudo isso vai acontecer com o amadurecimento do mercado e amadurecimento de várias pontas, tá? Hoje, provavelmente, se você falar isso para um fazendeiro, falar, não, bolsa, não quero nem saber, é complicado demais e tal. Eu sempre brinco isso. O fazendeiro pega 10 milhões de reais, põe debaixo da terra e fica esperando chover, ele não vê risco nisso. Legal isso. Tá. Mas quando fala de bolsa, ele acha que é um negócio arriscado, né? Sim. Então, o negócio de plantar 10 milhões de reais não é tão arriscado quanto eu acho, porque eu sou ignorante nisso, porque eu não conheço a agricultura. Tá. Então, não é tão arriscado quanto me parece. Assim como o bolsa não é tão arriscado quanto parece a ele. Então falta conhecimento das duas partes. Falta juntar, ainda tem uma parte grande para entrar aí. E hoje, esses 170 mil investidores de fundo imobiliário ainda enxergam esse ativo como estritamente financeiro. Tá? Então se um CDB dá 0,60, o fundo imobiliário tem que dar pelo menos 0,60. O investidor do mercado imobiliário não tem essa cabeça, ele aceita menos. O investidor do mercado agrícola, menos ainda. Pelo que eu sei, posso estar falando uma bobagem, né? Mas pelo que eu sei, a praxe de um arrendamento é de 4% ao ano. Geralmente é isso, é abaixo do que se espera, né? Mas pode pôr uma parte variável aí na história, né? Então, o que vai acontecer? Num primeiro momento, um gestor fala, putz, se eu fizer um arrendamento que é 4 ao ano, tira a taxa de administração, então vou oferecer de retorno 3,5% ao ano, 3% ao ano, sendo que o fundo do gestor vizinho oferece 7% ao ano. Não vai fazer sucesso. Olha, talvez faça sucesso sim para um público específico.
Sim, porque a renda é uma parte, tem a valorização Tem a também. Se as terras valorização, valorizarem, isso. E tem esse a variável 4 mais o que subiu ou descer a terra. E né? tem o variável da safra, que vai Também. ter anos que vão ser excelentes, vão ter anos que vão ser ruins. Então tem muito para crescer aí. E a última que eu queria falar desses atípicos é um fundo que eu desenhei, com um plano de negócio, que é um fundo para investir em outros fundos imobiliários fora do Brasil. Sim. Né? Você comentou agora há pouco do Rockefeller, né? Tem a família inglesa que investe muito, o Rothschild também, e ela nunca põe o dinheiro todo no mesmo país. Tanto faz o país, põe 30% pelo menos fora do país. Daí eu desenhei esse fundo, que tem esse plano de negócios aqui, que é um fundo para investir em lugares que tenha ou estresse econômico ou estresse de câmbio, né? Como foi nos Estados Unidos em 2008, 2009. Se tivesse comprado lá um imóvel em Miami em 2009, você já mais que dobrou o valor dele em dólar, porque o dólar dobrou, e mais que dobrou o valor do imóvel. Você ganhou 4 vezes. Nós fizemos isso na época, investimos 90 e poucos em Miami, e por sorte aconteceu isso. A gente comprou um terreno que dobrou o valor em 3 anos e dobrou o dólar, ganhamos 4 vezes. Essa é a inspiração desse case. Hoje a Argentina seria um caso para ir comprar. Sempre tem algum país, o Brasil mesmo hoje é um lugar que está estressado. E aí, novamente, né? a gente está sofisticando. É para todo mundo isso? Claro que não, mas tem público Tem perfil para isso também. Tem gente sofisticada, com patrimônio, com conhecimento para isso. Legal, então estamos finalizando. Eu queria aqui ressaltar, gostei muito do teu programa dos 2 anos. Obrigado. Foi muito bacana, você levou pessoas legais lá. Queria aproveitar para falar disso. Quem quer saber de fundo imobiliário pode assistir o programa aqui, mas tem muitas outras fontes. Vamos falar então fontes de informação sobre fundo imobiliário. A primeira é o próprio Arthur, né, que tem o curso aqui no Infomoney. Você entra no site infomoney.com.br, cursos, vai entrar no curso do fundo imobiliário. Viva de renda com fundos imobiliários. Viva de renda, ele falou tudo no título, né? Aí também tem o e-book que você fez também, tem né? Tem um e-book gratuito para quem quer entender isso do passo a passo. Baixa lá, procura no site do Infomoney, um e-book gratuito, vai encontrar, é feito para leigo, tem um glossário. Explica tudo. Ali você já quer entrar, comece lendo, comece estudando. Né? Invista logo R$100, que tanto faz, mas vai estudar daí. Isso aí. Aí também tem as suas entrevistas semanais, né, Arthur? Toda sexta-feira. Inspiração daqui, né? Estou trazendo aqui o nosso inspirador. Programa Fundos Imobiliários na TV Infomoney, toda sexta-feira, 15h40. Aí eu falo com muita gente, você precisa ir lá também. Mas com investidores, com gestores, até com a CVM, já falei, com gente do mercado imobiliário, do mercado financeiro. Faz um raio-x de tudo, é muito bom. Uma hora você vê o analista, outra hora você vê o investidor, né? Você consegue ver todos os pontos diferentes. Excelente. Daí tem outras pessoas que estão no mercado aí. O Marcos Baroni, que é coautor do livro Guia de Suno Fundos Imobiliários. Isso. Esse livro acabou de ser lançado. O Baroni e Danilo Bastos, duas pessoas que eu respeito muito, 2 grandes amigos. Tá. E o Baroni também faz conteúdo lá na Suno, faz lives semanais, tal. Sensacional, sensacional. Ótimo. O Nod, o Natan Otávio está sempre, ele faz lives tanto no Clube FI, que é outra coisa que a gente tem que ressaltar aqui, como no Baster, que tem um fórum bacana de fundo imobiliário. O Clube FI. Clube FI. Que é um site, uma ferramenta que é do Rodrigo Cardoso de Castro, né? Isso. Ele comentou o seguinte, tem 50 mil inscritos, que surpreendeu ele, e desses 60% não tem nem conta em corretora. Ou seja, nunca investiu, ele está se inspirando, pegando conhecimento para começar a investir, né? Começa, vire um estagiário, aí basta abrir conta e comprar uma cota. Né? E tem o Sérgio Beleza, você comentou do Sérgio Beleza, várias tá. pessoas comentaram do Sérgio Beleza, eu quero fazer um comentário também, em 2002, por aí eu fui lá no centro de São Paulo, na corretora dele, quando comecei a pensar em fundos imobiliários, ele foi super generoso, como você é, Arthur, e eu vejo que a tua turma aqui toda tem esse convívio muito bom, mas deixar aqui o atestado que o Sérgio é sempre um cara aberto ao mercado, incentivou muito o mercado, a gente agradece muito você, Sérgio, espero que a gente faça muitos negócios ainda no futuro. A paixão que ele põe é uma inspiração para todos nós de levar isso adiante. Né? O Sérgio Beleza, o André Batti, que sempre participa de todas essas lives, ajuda muito. Enfim, tem bastante informação. Então, muito bom. Então, eu queria só concluir deixar aqui os contatos do Arthur. Eu vou reforçar o que eu tinha falado aqui na abertura, Ricardo, se me permite mais uns minutinhos. Agora eu vou falar para você que é profissional do mercado financeiro. Então você é consultor de valores imobiliários, você é planejador financeiro, você é agente autônomo e tal. Você entende tudo de CRI, LCI, ação e tal. E a parte imobiliária? O cara que é planejador financeiro, quantas vezes a gente viu isso? O sujeito contrata um planejador financeiro e fala assim, olha, o meu patrimônio é de 1.300.000, 1 milhão é esse imóvel aqui e 300 mil que eu tenho para investir. O planejador fala, então vamos fazer o seguinte, eu vou olhar esses 300 mil, porque esse aqui é o imóvel, né?
Eu achei muito interessante essa tua visão. Eu nunca tinha pensado nisso, né? A pessoa vê a carteira como um todo. E geralmente o maior ativo é imóvel. É isso que tu fala tanto. Claro. Mas o planejador tem que colocar isso na conta, Ele né? tem que saber, entendeu? É o patrimônio do cara. O mundo não é só o mercado financeiro, o mundo não se resume a Faria Lima. Tá certo? O mundo não se resume a Faria Lima. Então, você que é do mercado financeiro, abra a sua cabeça e vá aprender sobre imóveis e sobre fundos imobiliários. Uma coisa que eu vejo muito na nova geração, né, Arthur, é que eles pensam isso, pensam como você está pensando. Eu posso vender a minha casa de 1 milhão, meu imóvel de 1 milhão, alugo ele ou outro qualquer e pego esse 1 milhão e vou fazer renda, né? Então, a diferença entre o que eu pago de aluguel, que geralmente vai ser menos do que eu vou ter de rendimento no mercado financeiro, é um dinheiro a mais, que em 1, 2, 3, 10 anos pode ser um grande patrimônio. E outra, Ricardo, as coisas não são só razão, nem planilha, tem muita emoção. Às vezes você pode chegar, o cara tem o planejador financeiro contratado, e o cara fala, eu tenho um dinheiro aqui que eu quero comprar um imóvel para renda. Fala, não faça isso, faça via fundo imobiliário, faça um fundo multimercado, faça isso. Ele fala, não, eu quero comprar um imóvel. Sim. E aí então você não sabe o que dizer para aquele cara. Dirigi-lo ao que investir, né? Exato. Aí tem os 30 e poucos negócios que ele pode olhar, Quem vai fechar o negócio no final das contas é um corretor imobiliário, mas você foi contratado para assessorar o patrimônio de uma pessoa, de uma família, e você não entende nada de imóveis. Eu diria que, no mínimo, 95% das pessoas que vão procurar um planejador financeiro vão ter imóveis. Claro. Como é que esse profissional se descompleto se ele não entende o que o maior patrimônio dele é o imóvel, inclusive, né? Mais que qualquer outra liquidez que ele tem é o imóvel. Então aproveite, aprenda sobre o mercado imobiliário com os conteúdos do Ricardo Reis. Muito legal, Arthur. Muito obrigado. Foi um grande prazer estar com você aqui. Sucesso para você e para o programa. Tenho certeza que vai engrandecer esse país. Legal. Então os contatos do Arthur são... Entra no site do Infomoney, tá lá todos os cursos. Quer deixar algum outro contato aí, Arthur? Me acha nas redes tudo sociais que é canto, todas, Arthur, professor Arthur Vieira de Moraes, né? E o meu contato no site é ricardoreis.me, meu e-mail é ricardo.rosa.reis@gmail. Grande prazer, agradeço muito a audiência, muito ao Arthur, obrigado, ao Infomoney, ao Sandrini aqui, que é o nosso parceiro em comum, a equipe toda do Infomoney. Estaremos de novo aqui daqui a 15 dias, no dia 15 de outubro, às 9 horas. Tá? Espero a sua audiência. Muito obrigado, tenha um bom dia, uma boa semana. Grande abraço, obrigado, Ricardo. Valeu, Arthur. Um abração.